Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio do Baropod Entrevistas. Hoje vamos falar de superação, garra, determinação com a Grazi. Bom, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou o Fábio Ribeiro, tenho 45 anos, 1,92 m, peso 95 kg, tenho uma pele morena, cabelos cacheados castanho escuros, olhos castanho escuros. Estou sentado numa cadeira em frente ao microfone, uma cadeira gamer. Atrás de mim tem uma parede com papel de parede de tijolos. À minha esquerda tem uma tela onde está sendo apresentado o logo do Baropod. Ele está em frente a uma mesa de madeira. E à minha frente está a minha convidada, Grazi. Por favor, se apresente. Boa tarde, Fábio. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E você quer que eu faça a minha descrição? Por favor. Vamos lá. Eu tenho uma pele morena clara, cabelos castanhos, olhos castanhos também, uso um óculos. Estou numa cadeira game também, igual a sua. E estou com uma camisa com a logo do meu livro. E na minha frente tem um microfone. Além de contar um pouco da história dela, ela está aqui para apresentar o novo livro dela, que ela vai lançar agora dia 31, a editora 1MDA. Tá? Dia 31 ela vai fazer o lançamento desse livro. Nós vamos falar um pouco a respeito do porquê, né, desse livro, o que levou você a escrever esse livro. Mas antes de entrar no assunto do livro, eu queria conversar um pouco a respeito do acidente. Para quem não sabe, tá? A Grazi foi aquela pessoa que sofreu um acidente. Ela era passageira de uma moto que estava saindo do trabalho e duas pessoas estavam disputando um racha na Alameda Rio Negro, aqui em Alphaville, e pegaram essa moto, tá? O motorista, né, da moto não ficou gravemente ferido, mas ela acabou perdendo uma perna, onde uma empresa ajudou ela a conseguir uma prótese. Então ela hoje usa uma prótese. E infelizmente as pessoas que cometeram esse crime, elas ainda estão impunes, né? A justiça não andou. Então isso foi foi em 20 de março, isso, né, do ano passado, 20 de maio do ano passado. 20 de maio. De 2024. Fazendo um ano, fez um ano agora, dia 20. Perfeito. E até agora a justiça não andou, mas ela felizmente está aí para a gente poder contar essa história inspiradora. E conta um pouquinho. Eu fiquei sabendo que você era uma pessoa antes do acidente, né? Alegre, divertida, pra cima, brincalhona e tal. Alguma coisa mudou na sua vida depois desse acidente? Nesse sentido, você deixou de ser uma pessoa mais feliz, passou a ser uma pessoa mais triste? Conta um pouquinho da sua história pra mim, por favor. Fábio, não, essa questão assim de ter autoestima, o meu sorriso, a minha alegria, eu não perdi depois do acidente. É interessante que muitas pessoas, a mídia em si, né, porque o meu caso foi muito divulgado, foi, né, assim, bem repercutido a questão do acidente, porque foi bem impactante mesmo, para quem viu a cena, assim, foi bem chocante. E os repórteres, todos que iam me entrevistar lá, eles falavam, nossa, eu pensei que ia encontrar outra Grazi, né? Como um dos repórteres lá do Fantástico falou. Porque eles esperavam me encontrar chorando, lamentando, triste, tipo assim, revoltada, porque dá realmente uma revolta, né? Você fica. Mas eu não fiquei, né? Mesmo revoltada com tudo, eu não fiquei reclamando, e eu não perdi a alegria, não perdi o sorriso. Né? Então, eles esperavam me encontrar assim, mas quando chegava lá, me encontravam uma pessoa sorrindo, alegre, porque eu via muitos casos lá no hospital muito piores do que o meu. Tipo, gente sem as duas pernas, por exemplo. Entendi. E eu passei a agradecer porque eu fiquei com uma, né? Porque se fosse sem as duas, seria muito mais difícil. Então, eles me encontravam assim, uma pessoa grata a Deus, porque realmente foi um milagre, e milagre a gente não explica, porque não tem como explicar. Né, um baque daquele, um impacto daquele, eu tá viva hoje. Então, milagre a gente não explica, a gente vive, né? Então, eles me encontravam lá super diferente, assim. E muitas pessoas passaram a acreditar em Deus depois do que aconteceu comigo. Uhum.
né? Então, pessoas do seu convívio. Exatamente. Por quê? Não acreditavam. E com tudo que aconteceu, e eu estar aqui para contar a história, foi um milagre. É um milagre. Então, pessoas que não acreditavam, pessoas ateu, passaram a acreditar em Deus. Então, isso para mim é muito, muito alegre. Fico muito feliz de saber disso, assim, e é para honra e glória de Deus, porque realmente não tem como explicar que é um milagre. Então, você estava dizendo que realmente é um exemplo de superação em que as pessoas que estavam à sua volta não acreditavam em Deus e passaram a acreditar depois do milagre que foi a sua recuperação, né? Você estar viva depois de um acidente como aquele, né? Sim, sim. Que foi realmente um acidente assustador. E você, antes do acidente, você trabalhava com massoterapia, certo? Numa clínica, Como é que você é de São Paulo? Não, eu tenho mais ou menos, acho que fez 4 anos agora que eu estou em São Paulo, né? Mas eu sou de Manaus, amazonense. Legal. Eu costumo dizer assim, que eu vim da comunidade ribeirinha para a cidade grande, que seria São Paulo, né? Então, eu sou lá naquela comunidadezinha, antes de ir para Manaus. Então, eu não aceitava aquela vida que eu levava lá sabe? Eu era de uma comunidade muito pacata. E eu era de uma comunidade que não tinha muitos recursos, né? Era escasso de tudo, assim, de hospital, de escola. Eu comecei a estudar com 11 anos, né? Então, a educação foi bem tardia. E aí, mas nem por isso eu desisti. Nem por isso eu disse, eu já tô com 11 anos, não vou mais estudar, não vou mais, né, sonhar. E aí, essa revolta foi para um lado bom. Porque, tipo, não, eu não aceito viver isso. Né? Porque eu via outras pessoas que, tipo, viviam ali e viviam a vida inteira ali naquela escassez de tudo. E aí eu olhei para aquela realidade e eu disse, não aceito isso. E aí foi que essa revolta do lado positivo me impulsionou para que eu viesse para a cidade que seria Manaus. Né? Porque eu era lá da comunidade ribeirinha do Amazonas. Entendi. Então, eu vim para Manaus com esse sonho, comecei a sonhar alto, comecei, né, não aceitar aquela realidade que eu vivia. E aí vim para Manaus. Né? Em Manaus comecei a estudar, continuei a estudar, porque eu comecei lá ainda na cidadezinha, onde já tinha escola, né? Tinha mais recursos. E aí eu vim para São Paulo, depois de Manaus. Família inteira ou só você? Só eu. Só você? Só eu. Poxa. Uma amiga já morava em Jundiaí, né? E aí eu vim para Jundiaí com ela, acho que eu fiquei uns dias com ela, depois já fui morar só também. E eu fiquei 1 ano em Jundiaí. E aí foi lá que eu fiz o curso de massoterapia. Ah, legal, entendi. Porque lá em Manaus eu me formei em jornalismo, né? E aí eu estudei, trabalhei. E aí depois eu vim para São Paulo, para Jundiaí, fiz o curso de massoterapia. E aí depois desse 1 ano que eu fiquei em Jundiaí, eu vim para Barueri. Né? Em Barueri também comecei a trabalhar. E aí conheci o spa. E aí comecei a trabalhar lá no spa como massoterapeuta. Entendi. E aí a vida foi, né, se encaixando. Sem dúvida, legal. E aí, infelizmente, foi interrompida por conta do acidente. Calma, não foi interrompida. Você está aqui ainda. Sim, a vida. Mas assim, é muito... Como eu posso encontrar uma palavra? Não triste, mas é muito assim difícil você tipo, construir uma coisa, uma vida, teus planos ali, você ter planos de trabalhar, de fazer algo e tipo assim, aquilo ali você não vê mais nada, tipo, acabou, você tem que começar do zero, você tem que começar algo novo, você tem que se reinventar, se reconstruir para começar uma outra vida, uma outra história. Exatamente. É uma coisa que você, como você disse, né, tinha outros planos para você no futuro e de repente você ia ter que dar uma guinada nos seus planos, mudar completamente a sua vida em todos os sentidos, né? Recomeçar do zero, né? Recomeçar. Nessa nova vida que Deus me deu a chance de viver, né? Realmente, a minha vida não foi interrompida porque Deus me permitiu estar aqui, né? Para começar essa nova vida, Sim. Começar algo novo na minha vida, me reconstruir, né? Porque às vezes é isso que Deus faz, né? É uma nova graça que surgiu. Uma nova graça, uma nova história. Sem dúvida. Então, depois disso, depois do acidente, né, você ainda atua como massoterapeuta? Você faz ainda alguns trabalhos de massoterapeuta? Não, é porque assim, é muito esforço, né?
Então, querendo ou não, você fica em pele. Então, a massagem em si, a corporal, eu não estou fazendo mais. Né? Eu não faço mais. Mas eu quero continuar nessa área da estética, porque eu gosto muito, né? Eu quero fazer mais essa parte facial, limpeza de pele, os cílios, né? Essa parte mais facial que é tranquilo, eu acredito que dá para fazer. Então, eu estou ali no spa, na Fora Elements, na Rio No Negro. mesmo endereço? No mesmo endereço. E aí eu faço lá alguns serviços. Se alguém quiser aí, ó, pode ir lá fazer uma limpeza de pele comigo já. É só agendar, porque eu vou lá só quando realmente tem alguém para atender, assim, específico, né? E aí eu vou lá e atendo. Algumas amigas que eu já atendia, né, que gostam bastante, continuam comigo. Legal, legal. E aí você agora está se dedicando também à sua formação, né, jornalística, já que você está lançando um livro. A escrita, me redescobri na escrita. Se redescobriu. A escrita, ela liberta, viu? Nossa, a escrita para mim foi incrível, assim. Eu descobri essa nova ferramenta, digamos assim, de recomeçar, de se reinventar com a escrita. É bem bacana, porque você começa uma história e você lembra, assim, de outras histórias que você nem lembrava e que aquilo te liberta. Porque às vezes você começa a entender muita coisa que acontece hoje na tua vida através das coisas que aconteceram lá na infância. Né? Lá da tua infância, das tuas coisas, dos teus pais, da tua convivência, do ambiente que você morava, né? Do ambiente que você convivia ali. Então você passa a entender muitas coisas que você vive hoje, ou alguns bloqueios, alguns traumas também. Você passa a entender depois que você ressignifica aquilo que você viveu lá na infância. Então é muito interessante, a escrita é bem... E você, enquanto escreve, vai começando a relembrar dessas coisas e começando a falar, nossa, é por isso, nossa. Sim, começar a entender, né? É o autoconhecimento, né? Quando você se autoconhece, você ressignifica aquilo que não está sendo bom para você, aquilo que não está fluindo. Então é muito libertador. Exatamente. Muito incrível. Sim. Agora vamos falar um pouco de assunto chato, do acidente. Sim. Tá? Infelizmente o rapaz também, né, o motorista da moto, ele também foi atingido junto com você e ele perdeu, né, a moto dele, ele está sem a moto desde então, né? Sim, há um ano ele não conseguiu ainda recuperar a moto. Ainda não conseguiu. E pelo que eu vi também, o processo ele está rolando na justiça. Parece que foram 2 envolvidos no racha ali, né, que eles estavam fazendo. Pelas imagens da rua ali, a gente consegue ver os 2 veículos passando em altíssima velocidade numa rua onde a velocidade máxima é 40, 50 por hora. 40. Exatamente. E no laudo, no processo, estava quanto a velocidade? 112 e 114. Enfim, isso é uma tremenda irresponsabilidade. E o processo não andou, né? A gente sabe que nada foi feito, as coisas estão paradas. Quais os nomes dos acusados lá? Sim. Do acusado, né? Porque só tinha um no processo e um outro não aparece no processo, certo? Sim, no inquérito, né? Ele não foi indiciado. Um dos que estavam apostando racha lá, que no caso é o André Pedroni, que foi realmente o que bateu na moto, né? Que eu estava. E o Roberto Viotto, que é mais conhecido aí como dentista dos famosos, né? Então, esse não foi incluso no inquérito, né? O que eu acho bem, bem estranho. Porque ele estava ali, ele estava na via, tem as imagens, tem as testemunhas, né? Que ele estava na via com 112, né, por hora, uma via de 40. Então, querendo ou não, é um crime, né? Por racha. Então, o outro foi indiciado por racha, e como que uma pessoa aposta racha sozinho? E aí, o argumento dele é que não conhecia o outro que estava no carro, o outro que estava apostando racha ali. Mas esse argumento, ele não é válido, porque uma pessoa para apostar racha, ela não precisa conhecer o outro. Tipo, você tá apostando racha, não precisa eu te conhecer para apostar racha ali. Só é olhar um pro outro e fazer sinal e vai embora. Tá apostando ali. Um querendo passar do outro. Né? Então, como muitos motoqueiros e muitas pessoas que apostam racha fazem isso. Pois né? Então, como que o inquérito apontou
que o Pedroni estava apostando racha sozinho. Que desculpinha, né? hein? E não indiciou o outro que estava junto. Uhum. Então, é muito estranho. Então, eu quero, assim, justiça por isso, né? Eu sei que o Vioto não bateu na moto, mas ele estava lá. Né? E tem as imagens, tem. Então, é justiça. Né? Não quero vingança, não quero... Porque se fosse em outros casos, as pessoas fazem justiça com as próprias mãos, né? Mas eu não quero isso. Eu quero realmente que seja a justiça... que a justiça seja feita. Uhum. Né? Que o justo aconteça, né? Aconteça. Assim, duas pessoas estão lá cometendo um crime, né? Fazendo um racha numa via pública. Sim. Atinge uma pessoa, duas pessoas numa moto, quase tira a vida de uma, tira o sustento do outro e fica por isso mesmo? Fica por isso mesmo. Tá na justiça local ainda ou já subiu de instância? Você tem advogados, obviamente, que estão cuidando desse caso. Sim. O caso está até onde eu sei, né? Não mudou ainda. O Pedroni foi indiciado, né, por 3 crimes: lesão corporal, fuga do local do acidente, que não prestou socorro. Ainda, né? Ainda não deu nenhum telefonema até hoje, nem para saber se eu ou o Arlisson lá, né, da moto está vivo ou se está precisando de alguma coisa. Nunca procurou a gente, nenhum deles dois. E aí, beleza, ele foi indiciado, mas aí não anda, tá parado, né? O Ministério Público lá tem que tomar alguma decisão e não toma, enfim, né? Até agora não aconteceu nada, depois de um ano, que fez um ano agora, e nada aconteceu. Entendi. Mantenha a gente informado a respeito disso. E agora me conta um pouco, o que te fez querer escrever o livro, do que o livro trata, qual é a história do livro? Dá um resumo para nós. O livro é uma coisa assim muito, muito bacana que aconteceu na minha vida, né? Assim como a prótese. Então a prótese, né? Você ganhou uma empresa que se comoveu com o seu caso também, doou a prótese, não foi? Como é que foi essa história? Sim. No início quando aconteceu o meu acidente, como saiu em várias TV locais, né? Regional aqui, o programa da Record, Balanço Geral, eu acredito que eles têm parceria aí com a Conforpés, que é a clínica que me doou a prótese. E aí eu soube por lá, eu soube pelo programa, ele me deu essa notícia lá e foi assim, nossa, foi bem emocionante, porque quando acontece uma coisa assim tão grave, né, de você ficar sem a perna, você imagina que você nunca mais vai andar. Você imagina assim, meu Deus, como é que vai ser minha vida agora? Como que vai ser tudo isso? Como é que eu vou fazer minhas coisas, minha rotina? Então você fica ali com várias indagações do que vai acontecer na tua vida a partir daquele trauma, daquela dor, daquele momento ali. Então você fica com várias perguntas. Então quando eu soube a notícia da prótese, nossa, foi assim... Um alívio. Um alívio, assim. Nossa, eu vou voltar a andar, vou voltar com a minha rotina, vou conseguir, sabe? Então é muito, muito bacana isso, muito legal. E foi por lá que eu soube. E aí eu fui na Conforpés, eles me deram todo atendimento, né? Fui super bem atendida. E aí hoje, depois de um ano, eu já estou com a prótese definitiva. Legal. Né? Mas assim, o processo, como eu estava te falando, o processo de protetização é realmente um processo. Não é tipo assim, eu vou comprar um produto aqui e vou começar a usar. Não é assim. Ele é feito sob medida para você, né? Tem todo um processo ali de fisioterapia, de adaptação, de você aprender a dar os primeiros passos com aquela prótese. É igual um bebê. Você vai reaprender a andar de novo. Imagino. Porque é diferente, né? Até os passos que você dá, você tem que aprender a dar aqueles primeiros passos, porque é tudo diferente, assim. Mas esse processo foi muito bacana. É um desconforto no início, mas depois, por exemplo, hoje eu já estou, né, adaptada, já consigo andar, já consigo subir uma escada. Mas tudo é um esforço e um desafio. E os desafios te fazem crescer, né? Em cada desafio que você vai descobrindo ali teus medos, teus bloqueios, e aí você vai enfrentando esses medos e bloqueios e você cresce com isso. É o que te faz crescer, na verdade, né? Sem dúvida. Os problemas, os desafios, né? Sim, as dificuldades. Porque sem desafio você não cresce. Você não vence seus medos, né? Você não... Antes de falar do livro de novo, a prótese, quanto tempo demorou assim entre você saber que você realmente ia precisar usar até você começar a andar normalmente com a prótese? Meses, né? Demoraram ou não? Eu acredito
depois do acidente, demorou mais ou menos 4 meses, eu já estava andando com a prótese provisória. 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 Porque tem que esperar a cicatrização, né? Cicatrizou, eu tive que usar uma faixa ali para, segundo o Nelsinho lá da Conforpés, né? Todos os fisioterapeutas também, eles dão toda uma assistência ali, então eles dão toda uma orientação nesse processo. Legal. Que você usa uma faixa para afinar o coto, né? Porque ele fica inchado. E aí depois disso, você tira o molde da prótese e começa a usar a provisória. Porque tem reajuste, né, no início, porque teu coto pode inchar um pouco, e aí vai fazendo esses reajustes. E aí eu usei a prótese provisória durante, eu acho que uns 3, 4 meses, a provisória. E aí agora eu peguei a definitiva. Então, entendi. Todo mundo fica assim, nossa, foi muito rápido, porque tem gente que tá 1 ano fazendo fisioterapia, 2 anos, e ainda não usa a prótese. E eu usei assim, foi tempo recorde, digamos, né? Em 4 meses eu já estava andando com a prótese. Então foi bem rápido, né? A minha recuperação. Até nisso Deus tem cuidado, né? Porque Deus, ele cuida de cada detalhe. Então até nisso eu vejo a mão de Deus, sabe? De a minha recuperação ser rápida. A cicatrização também foi muito rápida, né? Porque tem gente que não cicatriza tão rápido. Puxa, entendi. Em 3 meses tá cicatrizado. E você precisou fazer também alguma terapia psicológica, passar em psicólogo, coisas do tipo também, ou não precisou? Na verdade eu passei uma vez com a psicóloga, mas eu não precisei. Eu que estava dando mentoria para psicóloga. Você que estava ajudando ela, né? Eu não precisei. Ela ficou besta, né? Nossa, como é que pode? Você que sofreu esse acidente, perdeu a perna, de repente está aí. Graças a Deus, assim, que não me afetou, assim. Que bom. Não tive nenhum trauma psicológico, assim, que tem gente que bate a cabeça, que, sabe, também, né? que fica assim, com traumas psicológicos. E graças a Deus eu não fiquei. Tipo, a minha alegria, meu alto astral não mudou, como eu te falei no início. Então, assim, nossa, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso, assim, que me aconteceu. Né? Porque, às vezes, a gente tenta esconder as nossas cicatrizes. Né? No mundo de hoje, a gente quer esconder. Mas os asiáticos, eles tendem a comemorar as cicatrizes, as marcas, porque isso é um memorial da tua jornada, da tua história. Né? Então, hoje, para mim, isso não é uma vergonha, é um motivo de orgulho. Porque isso vai revelar a minha história, a minha fé, o meu propósito, né? Vai revelar ali a minha história de milagre mesmo. Sem então, dúvida. É um motivo de orgulho, não é para esconder. E as pessoas que tentam esconder, não façam isso, né? Porque quando você quiser desistir, dá aquela vontade, porque todos nós hoje, em algum momento da vida, já bateu aquela vontade de desistir, né? Em algum momento da vida, por alguma dor, algum trauma, ou algum relacionamento que não deu certo, algo que não deu certo, você já quer desistir. Mas aí você olha para aquela cicatriz e aí você vai lembrar do que você já venceu lá atrás, das suas marcas, das suas cicatrizes. E aí isso vai te impulsionar para você não desistir, para você ir para frente, para você lutar por aquilo que você quer, pelos seus sonhos. Então é isso que eu incentivo muitas pessoas, sabe? Quando as pessoas chegam para mim e dizem, eu já vou desistir, não tem saída, não vê uma luz ali no fim do túnel. E aí quando eu conto a minha história, quando eu converso, e aí elas mudam de ideia, então isso para mim é muito feliz, assim, muito alegre. Que bom. E é isso que me motiva, sabe? É muito gratificante. Que legal. Conta um pouquinho mais do livro, então. Quem te inspirou? Você veio de você, a inspiração? Como é que foi? Na verdade, onde eu estou hoje, assim, com tudo que está acontecendo, o lançamento do livro, eu nunca imaginei estar fazendo isso. Nunca imaginei lançar um livro, sabe? Então, Deus, ele permite que algo aconteça na tua vida para ele te colocar onde ele quer que você esteja, né? No lugar que você esteja. Então, hoje eu estou nesse lugar porque isso me aconteceu. Se isso não tivesse me acontecido, eu não estaria aqui. Não estaria realizando várias coisas que estou realizando hoje. Entendi. Antes de eu falar um pouquinho do livro, as pessoas... Uma vez a menina me perguntou... As pessoas me perguntam, né? Que hoje eu... felizmente, hoje eu falo para as pessoas e inspiro as pessoas também a isso, a não desistirem, como você falou. E isso é muito gratificante para mim,
E uma delas me perguntaram assim, o que você sente quando você pensa que tudo isso te aconteceu, algo que você não queria que acontecesse, aconteceu, como você se sente, né? E aí eu respondi a ela que eu me sinto assim, imagina uma brechinha numa parede, né? E nada preenche aquela brechinha lá na parede. Uhum. E aí Deus, ele pega ali, você pega uma madeirinha e uma faca e você lapida aquela lasquinha para colocar lá, para preencher aquele buraco na parede. Então é assim que eu me sinto, que Deus me pegou, me lapidou para me estar justamente nesse local que Ele quer que eu esteja, para preencher esse local que é único. Entendi. Entendeu? Uhum. Então Deus, Ele tem um lugar único para você. E essa questão da disputa também, não tem ninguém igual a você. Eu não vou fazer isso porque já tem fulano fazendo. Né? As pessoas às vezes pensam isso, muito, né? Não vou falar sobre isso porque já tem muita gente falando, mas não é. Você é único e Deus, ele quer te colocar no lugar único. Exato. A minha esposa brinca, aquelas pessoas que têm alguma coisa a mais, tem uma partícula, né? E essa partícula realmente é o que define cada um, né? É o que nos torna único, né? Uhum. Então, Deus, ele é assim. Ele é artista em pegar quem não é e fazer, né, para confundir quem é. Sim. Não tem aquela passagem que Deus, né, que diz que na Bíblia que Deus, ele pega a pessoa que não é para confundir aquelas que são. Então é uma coisa assim que eu me sinto assim hoje. Eu me sinto com aquela lasquinha que Deus lapidou e preencheu aquele buraco ali na parede. Então, para mim estar nesse local hoje, para mim estar nesse ambiente hoje, para mim estar lançando o livro hoje. Então, o livro é um grande milagre também, porque o livro eu ganhei de uma editora, do Rio de Janeiro, da editora 1MDA, o Luiz. Eu agradeço muito também ao Luiz, a editora, né, que me deu essa oportunidade, essa chance de estar eternizando assim a minha história nesses livros, nessas poucas páginas. Eu fiz questão também de não ser tão longa para que realmente as pessoas leiam, né? E se inspirem com essa história. Porque isso aqui realmente você vai ler e é uma viagem assim de milagres, né? E de inspiração para você não desistir dos seus sonhos, da vida que Deus tem para você. Porque assim, tudo é uma questão de semeadura. Claro. Aquilo que você semeia é o que você vai colher. Colhendo na frente. Então, é uma entrega, sabe? Então, esse livro aqui veio a partir de uma entrega realmente que eu fiz para Deus, né? Porque Deus, ele não te quer por metade, ele te quer inteiro, né? Ele não quer que você seja, ele não quer, eu conto uma história que fica mais clara, né, para as pessoas entenderem, que imagina uma festa, um aniversário, que tem um bolo ali, e a pessoa vai cortar o bolo, e aí ela vai dar o primeiro pedaço, né, segundo pedaço. Geralmente tem esse ritual que a gente faz. E quando você recebe o primeiro pedaço do bolo, você não se sente especial, você não se sente honrado. Sem dúvida. Né? Então eu costumo dizer assim, Deus, ele só quer o primeiro pedaço. Ele não quer o bolo inteiro, né? Ele só quer o primeiro pedaço. Então o que ele quer? Ele quer que a gente o honre com as nossas primícias de tempo, com as nossas primícias de pensamentos. Ele nos quer por inteiro, mas ele quer que nós estejamos, que ele esteja na nossa vida em primeiro lugar. Entendi. O primeiro pedaço de bolo é para ele, assim. É para ele, exatamente. Ele vai se sentir o quê? Você vai estar o quê? Honrando a ele. Exato. Então, e foi isso que eu fiz, sabe? E foi isso que eu fiz. O nosso altar, ele não tem que estar nada ou ninguém, ou alguém. O altar tem que ser dele, né? Que é o primeiro, que é a honra. Sem dúvida. Então, ele não te entrega tudo que você quer, deseja, sonha, enquanto você não libera esse primeiro lugar no altar para ele. Entendi. É importantíssimo. Então, o livro, ele veio dessa decisão, digamos assim, dessa decisão de entrega.
Então, a minha história, desde a infância, está aqui nesse livro. Aqui, desde a infância? Desde a infância. Que é na Amazônia, que é a Ribeirinha, como eu te falei no início, que foi Sim. marcada por desafio, por limitações, né? E aí eu vim para a cidade e continuei estudando, apesar de tudo, de todos os obstáculos, de os desafios, eu não desisti, né? E é isso que eu inspiro as pessoas a não desistirem também. Que às vezes é uma coisa muito menos. Se ela for hoje eu leio o livro, todas as vezes que eu leio, eu me acabo em lágrimas, assim. Porque só de relembrar, porque quando você começa a ler, é como se você estivesse revivendo aquilo. Uhum. Sim. Então... E é muito bom, né, você colocar em palavras ali, né, eternizar, para todo mundo poder conhecer um pouco da sua trajetória, né, de perseverança e de vontade de crescer. Ah, sim. Um pouquinho fora. Perseverança e vontade de crescer, Sim. porque, como você disse mais cedo, né, você se sentia incomodada de ficar naquela vida muito pacata ali e tal, e procurou Manaus, que é a capital ali. Sim. Depois acabou vindo para Jundiaí, que é uma cidade grande também, e agora tá aqui em Barueri, São Paulo, enfim, na bagunça que tem aqui, né? Nessa loucura. Então, o livro vai ser lançado agora dia 31 de maio. Isso. Qual o endereço? Dá mais detalhes pra gente, por favor. Isso, o lançamento é uma bênção também que eu ganhei, né? O local de lançamento. Ah, porque isso também tem custo, né? Sim, isso... tem custo. E assim, tudo, Deus é tão bom que tudo, menina, as pessoas estão se mobilizando, desde o início, na verdade, se mobilizando para me ajudarem, para fazer essas coisas, o livro, o local. Porque assim, os caras sumiram, né? Não deram nenhum apoio, né? Os que estavam lá fizeram isso com a gente. Então, se não fossem amigos e as pessoas que estavam ao nosso redor ali para nos ajudar, eu, o Arlisson, né? E todas as vítimas que passam por isso, porque fica sem apoio de nada, né? Também tem pessoas ajudando o rapaz, o motorista da moto. Eu acredito que sim, né? Familiares, então a gente não é muito próximo, mas eu converso com ele. Então ele tá dependendo também de ajuda de amigos para continuar, para recomeçar, né? E viver a vida dele. Porque assim, ninguém deu nenhum apoio. Então as pessoas até hoje, elas... graças a Deus por isso, que Deus toca no coração das pessoas, né? Para me ajudarem. Por exemplo, o livro eu ganhei, o espaço também lá. Legal. Das pessoas, meus amigos que me acompanharam desde o início, das pessoas do local de trabalho também, que é lá, né? A Suelen, o Márcio. Então todas as pessoas se mobilizaram para tudo isso estar acontecendo na minha vida. Uhum. Então é só gratidão, eu estou muito feliz hoje. E o lançamento vai ser dia 31, ali na Rio Negro, número 500. Estão todos convidados, tá? Você, inclusive. Obrigado. Todos aqui do podcast estão convidados para comparecer lá e celebrar com a gente essa vitória. E que não fique só em números, né? Tudo isso que aconteceu comigo. E eu não vou me calar, porque não é só meu caso. É o caso de tantas outras vítimas que ficam só nas estatísticas e, tipo, fica esquecido. Isso, e na impunidade, isso é né? muito revoltante. Uhum. Né? É uma impunidade, assim, que você olha e não dá pra ficar calado. Né? E quando isso aconteceu comigo, eu disse, não, isso não pode acontecer. Porque como tá parado, a tendência é o quê? Ficar por isso mesmo. Exatamente. Mas eu vou falar em todos os lugares que eu for, e eu não quero que fique isso, porque é uma revolta, realmente. Porque a ideia não só por mim, né? Mas por todas as outras vítimas que sofrem de acidentes de trânsito. Às vezes não estão aqui para contar a história, para se defender. Sim. E agora teve a menina do Rio, né? Com a mesma situação do 99, que a menina acabou morrendo. Então, gente, é muito triste. Parece que eles querem vencer pelo cansaço, né? As pessoas que querem lutar aí para ver a justiça sendo feita acabam desistindo por causa dessa... Mas você não tem que desistir, não. Tem que ir realmente até o fim. E aí, enquanto essas leis de trânsito não forem mais rígidas, enquanto não houver uma nova legislação, leis mais rígidas de trânsito, isso vai continuar acontecendo, né? Infelizmente, isso vai continuar acontecendo se a gente não... E aqui em Alphaville, aqui em Barueri, né, Alphaville, tiveram casos recentes de gente que andou, não causaram acidentes dessa vez, mas arrebentou carros, né, por aí, e mais ou menos nesse esquema também. Vai saber a velocidade que eles estão. É revoltante. É revoltante. Então o livro ele chama A Vida Pode Mudar em 4 segundos e meio. Por que 4 segundos e meio? Porque esse foi o tempo
O tempo que eu subi na moto e aconteceu o acidente, a batida. Entendi. Foi o tempo necessário para que o acidente acontecesse a partir do momento que eu subi na moto. Então só foi ele fazer o retorno. E a gente não viu, porque é uma velocidade incrível, gente. 114 por hora é uma velocidade assim que não tem como você olhar para trás e ver o carro. E ali na Rio Negro também é uma subida. E tem É uma subida, curva eles logo vieram depois. muito. Foi. Então a gente não consegue realmente. E quem está numa avenida aqui pela velocidade de 50 ou 40 por hora, nunca vai esperar que alguém está a mais que o dobro da velocidade. Então, Sim, realmente. não vai imaginar. E aí só foi eu subir na moto, foi muito rápido. Eu subi na moto, eu senti que eu voei assim. Então, eu acho que nesse momento que eu voei da moto, que a gente voou da moto até a pista, eu dei meio que um apagão. E aí, quando eu abri o meu olho, eu já estava na pista, né? Então, a partir dali, eu fiquei consciente. E eu que pedi socorro, né? No momento que eu vi que eu estava na pista, ali que eu abri meu olho, que eu estava na pista, aí eu vi que realmente tinha acontecido um acidente, você não tem muita noção do que aconteceu. Então eu vi que carros passando, disse, não, aconteceu um acidente aqui, eu vou ter que, sabe, aquele instinto de sobrevivência mesmo, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que pedir socorro de algum jeito. E a minha mochila ficou na costa, né, ficou aqui nas minhas costas. E eu puxei muito devagar a mochila, porque eu não conseguia me mexer, porque eu tava ali com muita dor, tava gritando de muita dor, e eu não conseguia me mexer. Eu só conseguia mover um pouco minha cabeça, porque se eu me mexesse doía mais, então eu ficava, né, parada ali. Então foi bem dolorido. Mesmo assim conseguiu pegar a mochila e... Mesmo assim eu puxei a mochila, peguei o celular e liguei pra minha amiga, que a gente tinha acabado de se despedir, que a gente tinha fechado o spa. A gente era 9 horas da noite. A gente tinha acabado de fechar o spa. E aí eu lembrei que ela estava mais próxima de mim. E aí eu liguei na hora pra ela. E aí eu acho que pelos meus gritos, né, de dor ali no momento, ela já foi correndo, porque tava muito próximo, foi quase na frente ali. Ela tava no prédio ainda, tava saindo no do prédio prédio ainda. Tava no prédio ainda que eu trabalhava. Então ela foi correndo e aí já chamou a ambulância. Mas esse tempo todo do percurso da ambulância até o hospital, eu fiquei consciente, né, sentindo assim toda a dor, mas eu não imaginava, eu pensei que era um acidente, mas eu nunca imaginava que teria perdido a perna ali. Né, porque eu não consegui levantar para ver a perna do outro lado, porque arrancou na hora, né? A perna voou pro outro lado, assim. E assim, eu não imaginava, eu só fui descobrir no outro dia, depois que eu acordei na UTI, que eu fui descobrir que eu tinha perdido a perna. E aí foi aquele momento do início que a gente conversou, que realmente muitas indagações que vêm, como é que eu vou fazer a partir daqui, como é que eu vou recomeçar a vida. Então, é difícil, mas eu quero dizer para as pessoas que passam ou que passaram por isso, né, que é possível. Né? Porque se a gente ficar no conforto e realmente se deixar levar ali né, não se mover, você fica paralisado. Você fica com depressão, né? Mas é possível. Sim. Né? É possível. Se for possível para mim, é possível para elas também. Sem dúvida, sem dúvida. E eu fiquei sabendo que você também está participando de... vôlei sentado, é isso? Sim, menina, o esporte foi uma bênção também na minha vida. Que bacana. Né? Depois, eu já jogava vôlei, o vôlei normal, em pé. Isso lá nos meus 15 anos, né? E aí, depois do acidente, menina, eu descobri no vôlei também essa saída, essa forma de estar recomeçando a vida. Porque o esporte, ele também liberta. Ele é uma ferramenta incrível, assim, para você, de transformação, né? Para você estar recomeçando a vida, de fortalecimento, de inclusão, né? O esporte para deficientes é muito bom, te fortalece, te dá equilíbrio, fortalecimento muscular também, força física, que é muito necessário quando a gente passa por uma perda de um membro. É muito importante você fazer ali uma atividade, uma fisioterapia, para te fortalecer, né? Fisicamente. Faz bem tanto fisicamente como psicologicamente também. Então, o esporte, ele foi uma saída incrível, assim, para mim, né? Que me trouxe, assim, essa mobilidade também, porque te dá uma flexibilidade, equilíbrio, até para andar, né? Para você caminhar também é muito bom. Então, eu estou fazendo ali o vôlei sentado na ADD, lá no Centro Paralímpico Brasileiro, ali em São Paulo. E também em Barueri, no time aqui de vôlei sentado de Barueri, da SDPD.
Que bacana. Então é muito bom. O esporte paralímpico no Brasil tem dado muito orgulho, né? Nas Olimpíadas, por exemplo, o esporte paralímpico traz muita medalha pra gente, né? Será que você vai para alguma Olimpíada? Quem sabe? Foi mais medalha do que os outros, não mais foi? Mais medalhas, sim, sempre é. Em breve vou estar lá. Ó, viu? Ó, aguardem. Logo, logo vocês vão ver ela ganhando uma medalha lá. Guarda esse vídeo aqui. Sem dúvida. Grazi, eu queria te agradecer, tá? Por ter aceitado o meu convite. Eu vi a mensagem, né? Como faz um ano do acidente, eu comecei a receber postagens, né? E eu seguia também o assunto quando aconteceu lá atrás. E aí eu falei, nossa, essa pessoa precisa estar aqui, precisa vir trazer a mensagem dela, precisa falar da história dela aqui com a gente para vocês conhecerem um pouco mais. E eu mandei mensagem no Instagram dela, no direct. Ela aceitou o nosso convite. Tá aqui hoje, um prazer, tá? Muito obrigado por ter aceitado. Parabéns pela energia que você é, pela força que você é, pela história de superação, história de milagre, resiliência e superação que você é. E que sirva de exemplo, né? Que sirva de exemplo para muita gente que passe por situações parecidas, que por muito menos também acham que a vida está perdida. Então, eu acho que você precisa mostrar realmente quem você é e ser um exemplo para todos nós. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, Fábio, por estar aqui, por falar, né, para que muito mais pessoas venham chegar a mais pessoas que estão pensando em desistir, né, da vida, dos sonhos, né, de tudo que ela sonhou. E para elas não desistirem, porque é possível, sabe? Se ela realmente ela quer, ela vai fazer essa entrega, porque realmente, às vezes, nem tudo que você quer é o que você deseja, né? Então, quando você quer e deseja, aí as coisas acontecem, aí você não desiste, você toma uma decisão e vai em frente atrás do seu sonho. Agora, quando você só quer ali, fica aquele, né, não quer, aquela coisa, aí não vai. Mas quando realmente você quer o que deseja, aí você alcança aquilo. Então, eu que agradeço por estar aqui. E para as pessoas que querem desistir, olhem para as suas cicatrizes, né? Olhe para aquilo que você já venceu lá atrás. O tanto que você já venceu para você chegar até onde você está, para você desistir agora, sabe? Então, é essa reflexão que eu deixo para as pessoas que estão precisando desistir da vida delas ou de alguém que ama. Sim. Né? Olhe para tudo que você já venceu. E aí você vai ver a sua jornada, até onde você chegou. Então, eu só agradeço a Deus, tenho muita gratidão às pessoas que fizeram parte da minha história, que fazem até hoje. Hoje a Márcia está aqui, é uma das pessoas assim que estiveram comigo, que me ajudaram, que me apoiaram. Mesmo de antes do acidente, né? Ela te conhece há mais tempo. Né? Sim. Então, é uma pessoa que está comigo até hoje. E eu, assim, agradeço muito. Esse livro só foi possível por essas pessoas. Claro. Né? Esse livro, todas as pessoas que eu falo aqui no livro, esse livro só foi possível por conta delas. Né? Que fizeram parte da minha história, que me inspiraram também. Porque, assim, as pessoas que estão à tua volta, elas te inspiram. Né? As pessoas, o ambiente onde você está te motiva e te inspira para você ser alguém melhor. Então, eu sou muito grata a Deus por ter cuidado de mim até aqui, porque sem Ele não seria possível também, né? Então, Deus, Ele está conosco em cada detalhe, comigo na minha história, em cada detalhe. Então, eu que agradeço pelo espaço, por estar aqui com você. Imagina. E me conta, Grazi, depois do lançamento, como é que as pessoas fazem para adquirir o livro? O livro, ele tem um link na minha bio do Instagram, @GraziMassaOficial. E lá tem as versões do livro físico e do livro digital. Aí as pessoas podem entrar lá e adquirir o livro. Tem o digital também? Tem o digital também. Interessante. Que aí é mais fácil, né? Hoje com o digital, você vai, compra, baixa, você já consegue ali ler. Mas para as pessoas que gostam do livro físico ali, como eu sou muito suspeita. Sempre tem, né? Sempre tem. Eu gosto muito de pegar, de marcar alguma coisa ali. Eu gosto muito do físico. Mas tem para esse outro público que gosta do digital também. Interessante. Eu vou ler aqui uma frase de uma das páginas aqui do livro que diz: "Não fui poupada das tempestades,
mas me tornei abrigo para quem ainda está tentando sobreviver a elas. Quem criou essa frase? Sim. Você? Nossa, foi um momento assim bem de concentração, de impacto também, porque é o que eu vivo hoje, né, na verdade. Porque, por exemplo, a pessoa que era ateu e que passou a acreditar, então isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. E para as pessoas também que estão desistindo hoje da vida, estão ali jogadas em uma depressão. Uhum. Então, hoje eu sou essa fonte de inspiração de dizer, é possível, né? Foi possível para mim, eu sair dessa dor, né? Claro que é um processo, né? Mas é possível para essas pessoas também que estão tentando sair dessa dor que elas estão. Uhum. Então, a dor não é o fim, né? Pode ser um ponto ali de partida para um recomeço, para algo novo, para ela viver algo novo. Então, não é o fim, né? É um recomeço. Sempre, sempre. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Foi um prazer. Sucesso no seu livro. Sucesso no seu vôlei sentado. Amém. Espero que a gente veja você nas próximas Vamos Olimpíadas ver, aí. vamos ver. Nas próximas talvez não, mas na outra, quem sabe. Sim. Tem que treinar bastante ainda para isso. Sim. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha com quem você quiser, compartilha com pessoas que possam se inspirar na história dela para levar a vida adiante, né, de uma forma mais leve, apesar dos pesares, apesar dos problemas. E é isso. Se inscreve no canal e até a próxima. Inclusive, Fábio, eu vou deixar esse livro aqui com você. É meu presente, obrigado. tá, para você. Vou, inclusive, autografar agora aqui. Para Obrigado. deixar aqui minha marca pra quando a gente se encontrar lá na frente. Tá Muito bom? muito obrigado pelo presente. Vou deixar aqui para você. É o meu presente.